Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia! Gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Aleluia! A gente tem o hábito de dizer que nós não somos pregadoras, mas desde quando nós abrimos nossos lábios e o Senhor chamou a mim e a você para falar do amor dele, você é uma pregadora. Porque o Senhor, ele conta comigo e contigo. Aleluia! Deus seja louvado. Embora que a gente não saiba falar da maneira correta, mas quem coloca a palavra em nossas bocas é o nosso Deus. Aleluia! Como ele falou para Moisés. Quem fez a boca do homem, Moisés? Abre a tua boca que eu encherei. E não é diferente conosco, né? Em nome de Jesus, a gente amedreja, a gente fica nervosos e tudo. Mas se o Senhor chamou, é porque Ele garante. Amém, igreja? Aleluia. Deus seja louvado. Gratidão ao Senhor por tudo e por tanto. Gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Gratidão ao Senhor pelo deitar e levantar. Gratidão ao Senhor pelo alimento que Ele propõe em nossa mesa, que Ele não nos deixa faltar. O Senhor fala que o justo Ele não deixa desamparado. O Senhor Ele sempre nos ampara. O Senhor Ele sempre nos concede. Aleluia, porque o Senhor é fiel. Por isso que Ele nos chamou para a gente ser fiel também, aleluia. Seja fiel a todo momento, a todo instante ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele não falha, mas o homem falha, mas Ele nos chamou para nos corrigir, em nome de Jesus, e nos revelar, né? Aleluia, Deus seja louvado. Eu não venho a conversar muito, vamos entrar na palavra, aonde fala João 4:31, aleluia, que o Senhor, né, venha me direcionar nessa hora, que não seja eu falando, mas sim o Espírito Santo de Deus nesta noite, porque é culto, busca no Espírito Santo de Deus. Eu já posso sentir o Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar, né? Aleluia, Deus seja louvado, porque a gente que tem que se revestir para poder a gente sentir a presença de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim nesta noite, em João 4:31, que fala a ceifa e os ceifeiros, que fala, e entretanto os seus discípulos, e lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram um ao outro, trouxe-lhe por aventura alguém de comer? Uma interrogação, gente, a qual os discípulos perguntavam um para o outro qual tipo de comida Jesus, né, trouxe, a qual ele disse que não conhecia. Que seria assim, uma pergunta como se fosse alguém de comer. E aí Jesus disse no 34, a comida que é para fazer a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizou a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa. E eis que eu vos digo, levantai os olhos e vedes terra, que já estão branca para a ceifa. E o que a ceifa recebe, galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que o semeia e o outro é que ceifa. E eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. É aqui fala o Senhor, né? Que é o 38, do 31 a 38, que fala da ceifa e o ceifeiro. Ceifa, né? Louvado seja Deus. É o que a gente planta para que a gente venha colher, né? Em nome de Jesus. O Senhor, Ele fala aqui também claramente como se fosse uma evangelização. Aleluia. Você vai falar, né, do amor de Jesus, ou até mesmo você pode dar como se fosse um belo testemunho bom, certo? Para edificar o nome do Senhor, para ali que a obra do Senhor ele vinha a ser feita, e ali o coração
bom para edificar e para que vinha alertar aquele próximo e os olhos dele vinham desvendar e enxergar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para que eles venham se alimentar dessa comida. Agora o discípulo dele não entendia qual tipo da comida, mas o Senhor falava que essa comida é fazer a obra do Senhor. Aleluia. Essa comida, primeiramente, é fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é que nos alimenta, é que nos sustenta, é que nos põe de pé. Porque a obra do Senhor é a palavra. Aleluia. Porque a palavra vai nos pôr de pé a cada dia. Por que, igreja, nós estamos aqui hoje? Por que será? Porque a gente é bom demais? Será que é por causa disso? Não, não, querido. É porque Jesus é bom e a gente se alimenta, a gente come da palavra do Senhor. E a gente comendo da palavra, se alimentando dessa comida, aleluia, cada dia por dia a gente vai vencer. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nós se alimentamos da palavra do Senhor, nós estamos fazendo a obra de Deus. E é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele conta comigo e contigo para fazer a boa obra. E ali a gente vai fazendo a obra e o Senhor começa a fazer os milagres dele através de mim e de você. Por isso que Ele fala que nós somos instrumentos na mão do Senhor. Porque o Senhor, Ele não vem para fazer. Ele vai usar alguém para fazer. Aleluia, enviado por Ele. O milagre, o céu se rasga. Não é assim de qualquer jeito, mas é por causa de mim, por causa de você. Aleluia, Deus seja louvado. Por cerca de orações, palavras que vêm edificar o nosso coração. Às vezes o Senhor dá um despertamento, vai ali, mas às vezes a gente fala, não, que é coisa da nossa cabeça. Não, não, queridos. Vamos ouvir a voz do Senhor todos os momentos, porque o Senhor, Ele fica aqui, sussurrando nos nossos ouvidos, né, falando, e às vezes a gente fica muito disperso e não ouve a voz do Senhor. E o que hoje em dia nós podemos ver é que o Senhor quer que a gente faça a obra é evangelização, a obra é falar do amor de Jesus um para com o outro, seja crente ou não, aleluia, seja aquele que conhece ou não, mas fale do amor de Jesus, prossiga no caminho de Jesus, pois não deixe se cansar no caminho de Jesus, e não se canse fazendo a obra de Jesus, porque Jesus ele não se cansa em te abençoar. É como realmente eu tenho o hábito de falar, e como foi dito, nós não somos dignos de nada e nem merecedores, mas o Senhor é fiel para conosco. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aqui é só um esboço que eu fiz, aleluia, em relação a essa passagem, que ele fala que os discípulos eles ficaram muito aqui preocupados, né? Aqui no versículo 31, que eles ficaram muito preocupados com Jesus, porque Jesus ali não estava se importando em se alimentar. Ele estava se importando com algo espiritual, que é a obra do Pai, fazer a vontade do nosso Deus, aquele que enviou, como ele diz, fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que o Senhor quer de mim e você, que a gente venha fazer a vontade dele, não a vontade da nossa carne, porque a vontade da nossa carne não é o que o Senhor quer, nem todas as vezes é o que o Senhor quer. Aleluia. E aqui para Jesus, o foco dele é aqui fala aqui no foco material, ignorando o espiritual nessa parte, né? Porque os discípulos se preocupando em comer e Jesus se preocupando na obra. Então ele estava ignorando a parte espiritual, né? Os discípulos, mas Jesus ele estava ali, né? Fazendo a vontade do Pai. E tem muitas vezes, tem muita gente que tem vontade de saciar ali, de ali querer fazer a vontade da carne,
Mas de Jesus não. Ele nos alerta que é para a gente, estar ali na parte espiritual, focado na parte espiritual. Porque a palavra de Deus diz, gente, ele fala, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Então que todo momento possamos estar ligados com o Senhor, fazendo a obra, se preocupando com algo espirituais. E a gente ali se preocupa demais com algo terrestre. Que a palavra de Deus diz que é para a gente se preocupar com o que vem do alto e não o que vem da terra, Então a gente faz o que é de Deus e Deus ele cuida dos nossos. Não adianta se preocupar, não adianta se desesperar, não adianta você ir fazer porque você não vai salvar. O Senhor diz que a gente não salva ninguém, Ele que salva, assim conforme a vontade dele. Mas sim, nós oramos de cá e Deus ele age de lá. Aleluia, Deus seja louvado, porque às vezes a gente se preocupa demais com coisas terrestres, com algo que nem precisa tudo isso. Mas sim, para que a gente venha se importar com esse alimento, com essa comida, aleluia, que não vai trazer força todo dia, que não vai trazer discernimento, não vai trazer sabedoria em nome de Jesus, porque sem ela, gente, não adianta. Não adianta. Então, muitos deles se preocuparam com o que vem, que é a fome física, algo material, de Jesus e espirituais, E aqui no 32, aleluia, Deus seja louvado, ele diz assim, porém ele disse, uma comida tenho para comer e que vós não conhecesses, e aleluia, então os discípulos disseram um para o outro, disseram por aventura alguém, trouxeram por aventura alguém de comer? Jesus respondeu, a minha comida é a vontade de fazer a vontade de meu Pai, e que me enviou e realizar a sua obra, Aqui fala na resposta de Jesus, é o alimento, é obedecer a Deus, como Jesus aqui está obedecendo a Deus, aleluia, que é o Pai, e colher almas, priorizar missão eterna sobre o sustento temporal, É isso, priorizar as coisas de Deus, priorizar Deus em primeiro lugar, é Deus, tudo em primeiro lugar, Ele acima de tudo e acima de todas as coisas. O que a gente não consegue fazer, se a gente colocar Deus, o nosso Deus, Ele faz. Porque tem situações em nossa vida que a gente não consegue resolver, que a gente não consegue ali, parece que tudo está desmoronando, cada dia que passa está piorando, porque você não priorizou o nosso Deus, você não convidou a Ele para estar no centro, você não convidou a Ele para estar no primeiro lugar, porque é Ele que nos direciona, porque se o céu não abrir, ninguém abrirá, se Deus não fizer e Deus não prover, ninguém vai prover nada. O homem na terra pode te prometer, mas ele vai falhar, e o nosso Deus não, Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas no momento e a hora certa. E o Senhor vinha nos dar paciência para isso, esperar, o momento e a hora certa. Porque ser humano não é fácil. Não sabemos mesmo que não é fácil. Nada é fácil nessa vida. O Senhor falou que nem tudo será flores, mas sim será espinho também, Aleluia, Deus seja louvado. E aqui também fala, quando Jesus fala, no seu versículo 35, não dizer vós ainda 4 meses, até que venha ceifar, e os que vós digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O campo, gente, é grande. O campo é grande. Mas me diga, os ceifeiros são poucos. O campo é grande, gente. Deus fala que o campo é muito grande. Mas são poucos ceifeiros. São pouco mesmo, que querem ceifar, que querem estar nesse campo. Porque é difícil. Difícil é você estar ali só plantando. Plantando, você vai colher o que você plantou, Claro, porque o Senhor é justo. Mas tem gente que se cansa, cansei, só faço,
nosso amigo, pastor Roberto, fala, a conta chega. Um dia vai chegar. Você vai colher o que você plantou, o que você faz, o que você fala. Que seja de bom, que seja de ruim, mas o Senhor, Ele é justo. Ele fala que eu e você vai colher. E quando Jesus fala aqui no seu versículo 35, ele fala, levando os seus olhos para a ceifa, e a ceifa onde os outros semearam. No versículo 36 e 38 falam, enfatizando a urgência que é evangelização. O 35 e 38, não disseis vós ainda 4 meses, fala que é muito tempo, né? Até que venha a ceifa, e eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede a terra, que já estão branca para ceifar. E o que ceifa recebe o galardão, junto a fruto, para a vida eterna, para que assim o que semeia como os que ceifa, ambos se regozijam. Está vendo? E aqui fala, enfatizando urgência, evangelização, ou seja, obra, é obra, é obra. Evangelização, gente, é até com a nossa própria família a gente vai e evangeliza. É mesmo que seja, conhece irmã Fabrícia, mas vai, abre o seu lábio e começa a falar do amor de Jesus, falando boas coisas para que venha encher o coração deles e Deus fazer com que eu venha enfrentar os olhos deles para que eles venham se chegar também ao Senhor. E aí você está ceifando, você está ali plantando, porque é o momento certo, a hora certa, a colheita vai chegar. Ah, irmã Fabrícia, estou cansada, eu chamo demais, minha família não vem, meus parentes não vêm, meu vizinho não vem, fica ali, olha, um dia eu vou, realmente um dia ele vem. Mas você não pode desistir, você não pode se calar. Falando do amor de Jesus e apresentando bons efeitos, para que não venha entristecer em momentos algum ele dizer, eu jamais vou seguir esse Deus que ela serve, para viver dessa forma, diante desse jeito. Não, eu não quero. Não, a gente não vai se apresentar dessa forma, é um bom exemplo. O Senhor fala que é para a gente ser imitador do Senhor, certo? Para fazer as mesmas obras que Ele faz, ou até maiores, né? Se a gente tem fome, se a gente tem sede, força de vontade, o Senhor, Ele vai nos conduzir, o Senhor, Ele vai nos direcionar, e tudo vai ser tudo lindo para a honra e glória do Senhor. Mas só depende de mim e de você, a força. O querer, minha filha, é a força. Se você quer, você vai ter força, em nome de Jesus, né? E aqui, para tudo isso, essa lição principais disso é: priorize a vontade de Deus acima das necessidades físicas, certo? A missão espiritual é satisfazer mais do que o alimento terreno. Tá vendo? E a gente vinha buscar mais, que a gente vinha se alimentar desse alimento, mais do que, né, aqui, satisfazer mais do que esse alimento terreno que a gente tem de hoje em dia. Mas o mais importante é a palavra de Deus, é a obra de Deus, priorizando Ele em primeiro lugar, acima de toda necessidade, de toda situação que nós passamos, né? Aleluia! Porque a gente tem que entregar tudo ao Senhor, a gente não consegue, a gente não pode fazer nada, a não ser a gente se prostrar e orar, pedir socorro ao Senhor. Embora que a resposta não venha desde já e nem desde ontem, mas que demore um pouco, mas a sua parte você faça. Ore e se prostre ao nosso Deus, porque só Ele que podemos pedir socorro. Porque a palavra de Deus diz, eleve os meus olhos para o monte de onde virá o nosso socorro. E o nosso socorro que vem do céu,
que enviou o seu Filho, por amor a mim, por amor a ti, carregando os pecados de todos sem nada fez, foi humilhado, chicoteado, as mãos furadas, teve sede e deram de vinagre, e ali com aquela cruz carregando o meu pecado. Por quê? Porque Ele me ama, Ele te ama, aleluia. Será que você se dá por alguém? Ser chicoteado, ser ali afrontado, magoado por cerca de alguém? Será que eu e você faria isso? Não, querido. Tem gente que existe um bom samaritano, mas são muito poucos. E muitos com uma pedra que não tem tamanho para apedrejar, para acusar, para te derrubar mais. Mas quando você tem Jesus no seu coração, na sua vida, Jesus, Ele te protege de tudo. Ele tem cuidado de tudo. De você e de toda a sua família, Ele tem cuidado. Gratidão ao Senhor por tudo que a gente ora para um lado, ora para o outro. Senhor, o Senhor faz isso por mim. E o que eu faço? Nada. Temos que dar as costas para Jesus. O Senhor, Ele está para todos, mas nem todos estão para Ele. Os braços dele se encontram abertos para recebê-lo todos. Ele bate na porta do teu coração de todas as formas. Mas parece que eu e você está dormindo. Aí vai dizer, Jesus dormiu no barco? Jesus estava descansando. Mas Ele estava no controle, Ele estava ciente de todas as coisas que estavam acontecendo. Tem situações que Ele nos coloca para provar a nossa fé. Aí que assim, realmente para ser dependente do nosso Pai. Mas Ele fala, esforça-te, filhos e filhas. Esforça-te, que eu te ajudarei. O Senhor fala que Ele vai nos ajudar. Ele não vai fazer por mim, por ti. Ele vai nos ajudar. Como que Ele não vai nos ajudar? Esperando eu e você ter uma atitude, uma reação, dar um passo para frente. Só Deus sabe se vai dar certo ou se não vai. Para você saber, você tem que tentar. Jesus, eu estou fazendo isso, eu quero fazer isso, mas não sei se é a sua vontade. Mas que tudo aconteça assim conforme a sua vontade. E aí você vai. Se você vê um negócio estreitando, nem dê continuidade, porque Jesus não está no negócio. E quando vai indo, quando é Jesus que está no negócio, as coisas vão fluir. Você vai ver mesmo o milagre de Deus ali. Porque nem tudo é Deus. A gente pensa que é Deus, mas nem é Deus. Sabe por quê? Porque lá na frente a gente vai sofrer. Ó, aquilo ali. O que Deus não estava no negócio. Quando é Deus, a gente não sofre. E o que a gente sofre é para ganhar vitória em certas ocasiões. Porque tem gente que sofre por desobediência. Não está ouvindo nem vendo Deus. Mas aí acaba pagando pelas consequências, vivendo as consequências. Mas quando é Deus, tudo flui. Você vai sentir o repouso de Deus. E Deus, Ele dará pouso para a sua alma, para dar alívio. Um dia desse, eu amanheci que sou a graça de Deus. Eu orei, me derramei, me entreguei e me prostrei. Depois disso aí, meu coração veio um alívio perante a Jesus. E ali, de imediato, na hora, Ele me deu um louvor, aonde dizia tudo bem. É o meu alívio, tudo que eu preciso, vem aqui comigo para eu continuar. Que me impulsiona todos os dias para eu não parar. Ele me deu esse louvor, aonde realmente veio alívio. Isso aqui, ó. Aonde eu vejo, todos veem, eu aqui normal, com a postura mais espiritual, gente. Eu estou parecendo que estou igual a Jesus.
falando a cruz, sem condições nenhuma. Mas se estou aqui, é pela graça dele. Eu falo, Senhor, a tua graça me basta. Me sustenta pela tua graça, porque tem coisas que a gente pensa, a gente quer fazer, mas o nosso Deus, ele não deixa a gente fazer. Porque às vezes a gente está fazendo por impulso, às vezes a gente está fazendo pela nossa mente que está cansada, o nosso coração às vezes que está machucado, que está angustiado, aí a gente quer fazer, mas o dono da nossa vida é Ele, né? E eu fico grata ao nosso Deus que Ele não deixa eu fazer coisas que não, né, que não agradam diante aos olhos dele. A minha preocupação é eu fazer algo para entristecer o coração do nosso Deus. Mas que todos os dias da minha vida, que eu venha fazer a vontade do nosso Deus, não a minha. E que todos os dias da vida dele, ele venha me corrigir. Até quando eu permanecer aqui, né, no caminho dele, na obra dele, seja onde for, permanecendo na obra dele, que eu venha fazer as coisas corretas. Jamais fazer algo para entristecer o coração do nosso Deus. Porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. O homem, ele fala muitas coisas, mas age de maneira oposta, né? Mas Deus aqui conhece tudo isso aqui da gente. Ele conhece a gente por fora e por dentro, em nome de Jesus. Se tem algo que precisa ser mudado dentro de nós, Ele comece a mudar neste grande dia, nesse dia. Porque o dia de amanhã nós não sabemos. O dia de amanhã pertencerá a Deus. Mas só Deus sabe se será a vida dele ou não. Que a gente venha todos os dias se corrigir e se consertar diante aos olhos do Senhor, ao caminho do Senhor. Deus faz ou Deus faz? Não tem ninguém que possa impedir. E vem aqui também dizendo um recurso que eu fiz. Campo que está pronto para a colheita, trabalho na obra do Pai. No versículo 4:35, não dizer, pois que ainda 4 meses que venha ceifar, ele diz assim, ensina e ergue aos olhos para ver o campo, aleluia, Deus seja louvado, maduro para a colheita, destacando a urgência da evangelização. E aqui me dizendo também, está falando com alguém, ou seja, vizinho, ou quem for, ou até mesmo comece a falar de Jesus, como eu falei, fala com o vizinho, fala com alguém, vai falando, abre a tua boca. E o Senhor fala que Ele nos enche, né? Em nome de Jesus. Contar testemunhos bons, como eu falei, conta testemunho bom, para edificar o coração do próximo, para edificar ali, abrir os olhos, para que ele venha enxergar que Jesus é tudo isso em nome de Jesus. Se faz na sua vida, vai fazer na minha também, em nome de Jesus. É assim, para o entendimento deles, né? E assim também, Deus fez o que pode fazer para despertar isso. Também evangelização é colheita, né? Você evangelizar é colheita. Tudo que você fizer perante a obra do Senhor, falando para A e para B, seja que for até para os nossos filhos, né? É colheita. Assim, a gente falando aqui, né? Aqui online, é colheita. É colheita. A gente aqui está evangelizando e vai colher. Porque isso aí vai para alguns campos, para algumas pessoas. E algumas pessoas vão precisar dessa palavra, embora que às vezes digam, já sei de tudo. Eu sei da palavra de Deus de cor sorteado. Não preciso mais. Precisa, querida. Precisa, querido, sim. Porque ela é essa comida que nos põe de pé todos os dias e nos traz alegria para nossas almas. Ela que nos desvenda os nossos olhos. Ela que tira o cansaço dos fadigados. Ela que põe alegria em nossos corações e aparta a retirada.
nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te visite todos os dias e te conduza. Te guie. Que todas as suas decisões, certo? Todas as suas atitudes que sejam direcionadas por Deus. Porque aí você verá o milagre de Deus se manifestando. Mas o Senhor ele espera comigo, contigo, contar comigo, contigo, para que o céu venha se rasgar, certo? E que o milagre venha acontecer. Precisa acontecer o milagre de Deus, porque se eu e você não fizer, não vai acontecer. Deus ele vai usar outro. Deus ele usou a jumenta, um animal, gente, para que o milagre dele venha acontecer. O milagre dele aconteceu também ali com Daniel, na cova dos leões, sabe? Meu Deus, naquele lugar, cercado com aquele animal. Você acha que olhando para um lado, assim, nossos olhos vê alguma saída? Não, o bichinho engoliu ele. Mas Jesus estava com Daniel. Os sinais e prodígios e maravilhas lhe aconteceu. E não é diferente conosco, amém, igreja? Deus ele é muito fiel. E seja fiel como o Senhor. Que Deus te abençoe hoje e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus.